convite a você que está conosco agora pela TV Horizonte, também pela Rádio América, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus, prepararmos-nos para o próximo domingo. Eu, Padre Wagner Calegaro de Souza, tenho a alegria de te acolher aqui na Casa de Clemência e Bondade, a fim de que você possa, unido a tantas outras pessoas, debruçar-se sobre a Sagrada Escritura e deixar que ela ajude tanto você como outras pessoas a entenderem, à luz da tradição, que o Senhor nosso Deus fala a cada um de nós, como Ele conta conosco para hoje. Então, seja muito bem-vindo. Nós só podemos chegar até você agora, por exemplo, porque um grupo de pessoas da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade custeia, financia toda a programação religiosa da TV Horizonte, da Rádio América e também dos nossos canais. Você também, pela família dos devotos, nos ajuda a alcançar outras pessoas que precisam de um auxílio mais imediato, como socorro àqueles que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Você também nos ajuda a cuidar daqueles que precisam de educação em áreas mais privadas de alguns recursos, como, por exemplo, vilas, favelas de nossas regiões. Você também ajuda a cuidar dessa casa. Então, para fazer parte da família dos devotos, eu te faço o convite. Entre em contato conosco pelo telefone 31 3319 6111, 31 3319 6111 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 31 98791 8072. 31 98791 8072. Bom, acredito que você já localizou o Evangelho de Lucas, que é Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Localizou? Perfeito. Então, agora, eu convido você a, fechando seus olhos, colocar-se diante de Deus, perceber a sua presença, porque Ele é constante no nosso viver. Todos os dias Ele está conosco. E se preparar para essa celebração, para esse momento de encontro. Discuta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convido você a comigo pedir que o Espírito Santo inspire, guarde, oriente, fortaleça e ilumine o seu viver. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora, eu vou ler o texto, vou proclamar o texto de Lucas. Eu peço que você não leia, somente acompanhe, tá bem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que sou eu? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias. Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou.
Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nesse momento eu vou pedir para que você leia silenciosamente esse texto. Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Leia em silêncio. Preste atenção no texto. Não tire suas conclusões, só leia. Vamos lá? Nesse instante, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e agora escutar somente aquilo que eu vou ler e imaginar-se dentro dessa cena. Então, eu te convido a, fechando os seus olhos, se imaginar nessa cena. Só isso. Vamos lá, feche seus olhos. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Agora, eu peço que você, tendo lido o texto, tendo escutado, imaginado-se dentro dessa cena, que você vá àquele versículo que mais te chamou a atenção. Volte-se para aquele versículo que mais te chamou a atenção. Pois bem, nesse momento eu vou fazer aquela experiência de camada por camada, pouquinho a pouquinho, trazendo várias realidades e contextos que estão por debaixo desse texto tão bonito de Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 24. Vejamos.
Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado. Se olharmos bem no Evangelho de Lucas, sempre que Jesus está rezando, é uma prévia, um momento que antecede um instante, um evento muito importante. Cada hora que Jesus está num lugar rezando, logo depois tem um momento muito importante. Jesus está rezando num lugar retirado, sozinho. Isso significa que ele busca uma comunhão com o seu Pai. Mas aí está um outro detalhe. Jesus está rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Esse estar com ele é muito importante porque nos lembremos que Jesus chamou aqueles que ele queria que estivessem com ele. Não é só o fato de fazerem alguma coisa para ele, fazerem alguma coisa por ele. Não, é para estar com ele. Esse é o primeiro ponto. Jesus, num lugar retirado, rezando, está com seus discípulos. E enquanto esse momento ocorre, Jesus pergunta a eles: quem diz o povo que eu sou? Qual é a imagem que as pessoas têm de mim? O que as pessoas pensam sobre mim? É muito importante saber qual é a imagem, a ideia que as pessoas têm de Jesus, porque o tempo de Jesus, as pessoas estavam num contexto de muitos desafios, de grande instabilidade. O povo se encontrava acabrunhado, triste. Eu sei muito bem que cada tempo tem a sua dor. A nossa dor hoje é muito diferente da dor de nossos pais ou da dor dos que estiveram aqui no início do século passado. Cada tempo tem a sua dor, cada tempo tem o seu desafio. Entretanto, sempre em momentos de instabilidade, sempre em momentos de dificuldade, sempre em incertezas ou de grandes conquistas, de grande paz, nós temos a ideia sobre o modo com o qual as pessoas falam conosco. Para ficar claro, lembremos-nos que quando nós estamos com raiva e alguém nos faz um elogio, se isso não for bem entendido, nós podemos caçar uma briga. Quando nós estamos alegres, a pessoa pode inclusive nos insultar e nem darmos atenção àquilo. É importante Jesus saber o que as pessoas pensam dele. Por quê? Porque o que eles pensam de Jesus significa exatamente qual é a expectativa, o que eles estão a esperar de Jesus. E os discípulos então respondem. Uns dizem que é João Batista, que o Senhor veio para batizar e que está aí. Tem uma palavra interessante. Outros que és Elias, não, que o Senhor está preparando o caminho para aquele que vai nos trazer a paz, vai fazer com que nós sejamos realmente livres. Outros ainda pensam que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou, porque a sua palavra é relevante. Pensam que o Senhor veio trazer alguma coisa que ilumine os nossos passos. Isso é o que as pessoas pensam de Jesus. E conforme o que eles pensam de Jesus, é o motivo pelo qual eles vão até Jesus. Existem aqueles que vão até Jesus porque querem curas. Existem aqueles que vão atrás de Jesus porque acham que ele é simplesmente um revolucionário político. Existem outros que vão atrás de Jesus porque pensam que ele é que vai colocar a ordem na casa, que alguns, inclusive, vão ter que ser condenados ao inferno. E por medo do inferno, então buscam a Jesus. Percebamos, o modo com que nós olhamos para as pessoas, o modo com que nós estamos no nosso tempo, vai determinar o modo com que nós olhamos também, não só para Deus, para Jesus, para a igreja e para o próximo, para a nossa família, para as nossas dores. Eis a importância da pergunta de Jesus: quem diz o povo que eu sou? O que as pessoas pensam de mim também corresponde ao que elas esperam de mim. Mas, tendo escutado o que os outros pensam sobre ele, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou?
Vocês estão comigo todos os dias, vocês andam comigo todos os dias, vocês comem comigo, vocês sabem quais são os momentos que eu estou mais alegre, os momentos que eu estou mais triste, vocês estão na minha intimidade. E vocês? O que vocês pensam de mim? Isso é muito importante, porque, como eu disse, o modo com que nós falamos de alguém, aquilo que nós esperamos de alguém, está vinculado à imagem que temos dessa pessoa. Pedro responde: o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. O Cristo é a imagem daquele que vem para instaurar o reino de Davi. É aquele que vem para salvar o povo, dar liberdade. O Cristo significa um ungido, aquele que vai trazer o sonho de Deus concretizado no meio do povo de Deus. Dito isso, Jesus proíbe os seus discípulos de contar isso a alguém. E o porquê? Porque o modo com que os discípulos fossem falar de Jesus poderia estar marcado por uma imagem de um tipo de Cristo. Existia o Cristo que poderia ser um guerreiro, existia o Cristo que traria somente a pureza ritual, existia o Cristo que era aquele que iria finalizar todo o tempo, destruir o mundo, e então os homens e as mulheres teriam uma nova fase. O que estava na cabeça dos discípulos, Jesus quer acertar. Jesus quer deixar claro para eles quem Ele é, e é por isso que Ele vai acrescentar: o Filho do Homem, ou seja, eu, deve sofrer muito. E aí já quebra um paradigma, porque nós achamos que alguém que venha trazer verdadeiramente sentido para a nossa história, e no nosso tempo, como no tempo de Jesus, as pessoas pensavam que aqueles que trouxessem felicidade é que deveriam ser seguidos. Nós não queremos pessoas que apresentem para nós aquilo que é a dureza da vida. As pessoas querem algo mítico, algo fantasioso, um milagreiro. E Jesus traz a seguinte realidade: o Filho do Homem deve sofrer muito. Ele vai entrar com profundidade na vida humana. O sofrimento faz parte da vida humana. Ele será rejeitado pelos anciãos. Ora, a rejeição também não faz parte de cada dia de nossa vida? Somos rejeitados pelos que amamos, somos rejeitados pelos que trabalham conosco, somos rejeitados pelos nossos. Jesus seria rejeitado pelos anciãos, aqueles que teriam como primeira missão conduzir o povo. Ele será rejeitado. Também será rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelo culto, será considerado indigno, e muito ainda pelos doutores da lei. A sua rejeição culminará na sua morte. Ora, a morte para o povo de Deus era o fim de tudo. Inclusive, há um determinado ramo do povo de Deus que vai dizer, uma vez que do Antigo Testamento, do povo de Deus no Antigo Testamento, que é a seguinte: essa é a compreensão que eles têm. Uma vez que a pessoa morreu, acabou tudo. Acaba-se tudo. Nada mais existe. Foi engolido pela poeira do tempo. Porém, Jesus acrescenta: ele sofrerá, será rejeitado, vai morrer, mas ressuscitará no terceiro dia. Uma nova fase da história se abrirá com ele, que não estará marcada ao poderio político, militar, não às fantasias de pseudos-curas, não. Mas a ressurreição significa a vida por inteiro será transformada. E ainda diz aos discípulos a seguir: e se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Logo, deixe de procurar somente a sua imagem, aquilo que você deseja que eu te ofereça. Renuncie ao seu individualismo, renuncie a si. Tome a sua missão de caminhar comigo todos os dias e caminhe comigo para o horizonte que eu indico, que é o da entrega. Entregar a si como eu me entrego. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, visto que aquele que tenta reter para si
sufoca o que retém, mas quem perde, oferta por causa de Cristo, esse se salva porque respira e abre-se para um novo que poderá iniciar com um seguimento verdadeiro e fiel a Jesus Cristo. Feito isso, eu convido você a voltar àquele trecho que te chamou mais atenção. Eu já tenho o texto que me chamou a atenção. Qual é o texto que te chamou a atenção? Vamos lá? O texto que mais me chamou a atenção é esse aqui, o versículo 21. Depois que os discípulos, na boca de Pedro, dizem que ele é o Cristo de Deus, Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Jesus proíbe os discípulos de contarem isso para alguém, porque eles não poderiam falar de Jesus somente com as suas ideias. E isso é uma coisa que no tempo presente se faz tão necessário, nós procurarmos falar de Jesus como igreja, unidos à igreja, não segundo a nossa vontade, não segundo as nossas ideias somente. E você sabe que isso é verdade. Basta abrir o Instagram, basta abrir o YouTube, basta acessar a internet que você vai ver tanta gente falando tanta coisa de Jesus. E muitas vezes as pessoas estão falando de Jesus para se apresentar. Por isso, faça agora a sua oração. Eu convido você a rezar. O que o texto te leva a pedir a Deus? O que o texto te leva a agradecer a Deus? Faça a sua oração silenciosa agora. Alguns minutinhos. Fale com nosso Senhor. Senhor Jesus, o Senhor proibiu seus discípulos de contar a alguém que ele seria o Cristo, porque poderiam falar inadequadamente do seu sonho de amor, da sua presença. Por isso eu te peço, ajuda a igreja, formada por tantos discípulos, a, com a força do Espírito Santo, apresentar o seu sonho de amor a toda a humanidade, não com a vaidade de cada um, não segundo o desejo de cada um, mas segundo o sonho de amor que o Senhor nos chamou a viver. Nós te pedimos isso. O Senhor que é Deus e que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Feito isso, agora vem a próxima fase, que é aquela: como eu vou aplicar esse texto bíblico no meu dia a dia? Como eu vou aplicar esse texto bíblico no meu dia a dia? Reflita sobre isso. O que te chamou a atenção, reflita. E refletindo, tente todos os dias, pouquinho a pouquinho, aplicar o que o texto bíblico te inspirou. No meio das pessoas, no seu trabalho, na sua cama, seja onde for, como for.
Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua família, sua casa e permaneça para sempre. Vá em paz e o Senhor te acompanhe.